Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez aqui reunidos como discípulos de Cristo Jesus, prontos para ouvir a palavra de Deus, prontos para louvar ao seu santo nome. Para quem não me conhece, eu sou Rodolfo, seminarista aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, e hoje, como foi falado agora há pouco na oração, o pastor Antônio está ministrando a Santa Ceia na igreja que nós temos ali no Parque das Nações. E com muita alegria, recebi mais uma vez o convite de estar pregando aqui para os irmãos, tanto aqui presencialmente, né, na parte de manhã, também quanto aos irmãos que estão na internet, podendo ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muito bem, a série deste ano que nós começamos, nós estamos falando sobre viver bem o ano de 2021. O pastor Antônio começou nos últimos 2 domingos falando sobre esse tema. Ele começou falando sobre o ministério de Jesus e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a dinâmica da vida. E lendo o livro de Eclesiastes, eu procuro extrair preciosas verdades para nós nesta noite. Então convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 1, versos 1 a 14. Você aí também que estiver em sua casa, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 1, versos 1 a 14. A minha versão é a Nova Versão Transformadora, está em tela também, mas junto com a palavra de Deus que você tem em suas mãos, vamos ver o que Deus tem a dizer a nós nesta noite. Muito bem, diz assim a palavra de nosso Deus. Estas são as palavras do Mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o Mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo e não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém até diz, isto é novidade. Mas o fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o Mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo que aconteceu debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Meus queridos, vamos compreender um pouco o livro de Eclesiastes. Eu sempre gosto de trazer o seu contexto, a gente entender quem foi o escritor e quais são os conteúdos que nós temos quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Muito bem, eu separei aí em tela. O primeiro tópico, que eu queria falar é o escritor. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? O escritor foi o rei Salomão, filho de Davi, o terceiro e último rei a governar a nação de Israel como um todo. Depois que ele morreu, o reino foi dividido em 2, do norte Israel e do sul Judá. Então o primeiro rei teve grandes batalhas, o segundo rei foi Davi, o próprio pai de Salomão. E Salomão, um pouco antes de começar o seu reinado, ele pediu sabedoria a Deus para governar todo o povo de Deus.
E Deus se alegrou e concedeu essa sabedoria a Salomão. E por muitos anos Salomão viveu de maneira sábia e se comportou bem. Mas infelizmente, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos que Salomão teve várias condutas que desagradaram a Deus, chegando ao ponto de servir falsos deuses dos povos que viviam naquela região. E isso desagradou muito ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Mas Salomão foi um homem cercado de muitas coisas. Ele foi cercado de grandeza, de sabedoria, de conhecimento, e ele foi aquele que conseguiu construir o templo na cidade de Jerusalém. A data que foi escrita, o livro de Eclesiastes, foi por volta de 931 a.C., ou seja, um século antes do nosso Senhor Jesus Cristo nascer. E o contexto foi que Salomão teve a reputação de ser o homem mais sábio do mundo. Muitos povos ali daquela região sabiam da sabedoria de Salomão e iam atrás dele para ter conselhos sobre como eles deviam administrar a sua nação. E Salomão viveu tempos de paz e de grandes riquezas. O seu pai Davi, ele precisou manter a paz através da arma, ele precisou muitas vezes guerrear com os povos vizinhos. Mas Salomão não precisou sequer pegar em armas, ele não precisou de forma bélica travar batalhas para manter a paz. O seu pai já tinha conquistado e por isso o momento em que Salomão veio estava um momento de tranquilidade, tanto econômica quanto também a questão de conflitos, né, com os outros países. E por isso Salomão, por causa dessa paz, ele buscou desfrutar todos os prazeres que a vida poderia oferecer. E o conteúdo Salomão, depois de ter vivido tudo aquilo que ele viveu, depois de ele ter reinado a nação de Israel, depois que ele se afastou de Deus, depois que ele se arrependeu, ele escreve o livro de Eclesiastes para buscar dar o verdadeiro significado e propósito para a vida. Esse é o contexto e esse é aquilo que nós sabemos sobre o livro de Eclesiastes quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Muito bem, as expressões tudo é vaidade e não há nada de novo debaixo do sol são constantes no livro de Eclesiastes. Esse livro é um testemunho do próprio Salomão acerca de como funciona o mundo, à luz de quem viu de tudo, à luz de quem experimentou de tudo e que conseguiu realizar tudo aquilo que ele desejava. Em quesito de autoridade, talvez Salomão foi aquele que tem mais autoridade e gabarito para falar que conseguiu conquistar tudo que ele desejava. E ele mostra para a gente como é a vida debaixo do sol. Ele vem insistir nisso com a gente que, mesmo nas melhores coisas da vida, mesmo nas coisas mais prazerosas, aquelas pelas quais o nosso coração anseia em conquistar, se a gente vivê-las, buscá-las e procurá-las apenas na perspectiva humana, a gente só vai se frustrar. Então Salomão foi aquele que todas as metas e objetivos que ele tinha para realizar, ele conquistou. E ele no final da vida, ele fala que tudo é vaidade. E ele mostra que se a gente só viver para isso, a gente certamente irá se frustrar no final da nossa vida. Por isso no capítulo 1, verso 2 que acabamos de ler, ele diz: nada faz o menor sentido. E quando nós lemos aqui os textos, eu separei um slide para a gente separar algumas coisas que ele fala que na vida existem eternas repetições. E Salomão começa buscando o sentido para a vida, olhando para o cotidiano de nossas vidas. Mas ele logo conclui que a vida é um trabalho fatigante, cheio de repetições sem fim. E o primeiro tópico, ele começa falando sobre trabalho. Vamos juntos ler novamente o verso 3 e 4 aqui, de 1 Eclesiastes. Ele diz assim: o que as pessoas ganham com todo o seu trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma.
Às vezes a gente trabalha, e muitas vezes a gente vê que parece que o nosso trabalho não dá nenhum resultado. A empresa não está indo bem, o tão sonhado reconhecimento pelos chefes que nós temos, né, não chega, o reconhecimento salarial não chega, e muitas vezes a gente fica frustrado e as nossas motivações ficam sem esperanças. A gente trabalha e não consegue ter uma boa perspectiva por causa dos resultados que não vêm de acordo com aquilo que nós esperamos. Ou então, nós trabalhamos, guardamos um dinheiro para que nós realizemos as nossas queridas férias, né? A gente guarda o dinheiro, a gente trabalha, a gente guarda para poder realizar as férias ou até comprar um imóvel, comprar um veículo que a gente sempre quer, mas aí acontece um imprevisto. Alguém tem algum problema de saúde e essa emergência precisa ser sanada e todo aquele dinheiro que a gente estava guardando, todo aquele trabalho duro que a gente estava dando, né, tem que ir para resolver aquela emergência. E mais uma vez vem a frustração e mais uma vez vem um pouquinho de perda de esperança, porque a gente sente que às vezes a gente está trabalhando em vão. Ou talvez nós já até acumulamos uma boa quantia de dinheiro. Nosso dinheiro está reservado num banco, ou o nosso dinheiro está reservado em um fundo de investimento que todo ano gera grandes quantias. E a gente não precisa mais nos preocuparmos com esses problemas e essas eventuais coisas que acontecem, porque a nossa vida financeira está garantida. Porque a gente trabalhou, e batalhou e conseguiu essa estabilidade financeira. Mas muitas vezes, na verdade, o preço que nós pagamos por trabalhar tanto foi o próprio relacionamento familiar. Gerações vêm e gerações vão, e tudo permanece na mesma. Muito trabalho, muita correria, pouco relacionamento e pouco convívio. Esse é o sentido que Salomão quer trazer. A vida e suas eternas repetições. Em seguida, Salomão começa a olhar para a natureza, e ele mostra como que essas repetições sem fim e sem sentido também continuam no âmbito da natureza. Vamos ler nos versos 5 a 7, que diz assim: o sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul e depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Quando nós lemos ele falando dessa forma, né, até um sentimento de canseira da forma que ele está falando. Vai ser tudo a mesma coisa, tudo vai ser igual. A gente acorda, o sol está nascendo, passa algumas horas, o sol se põe, amanhã eu vou ter que acordar, o sol vai nascer, depois vou trabalhar de novo, o sol vai se pôr. É tudo a mesma coisa, tudo esse ciclo sem fim. A chuva vem, os rios transbordam, os rios vão para o mar, mas o mar nunca se enche. E de alguma forma, a chuva vem de novo, cai nos rios, os rios vão, encontram seu lugar para o mar, e o mar nunca se enche. A vida é essa eterna repetição. E tem dias que nós olhamos para a natureza também e nos sentimos assim. Tem dias que nós conseguimos contemplar a beleza do nascer do sol, a beleza do pôr do sol, mas tem dias que a gente olha e fala assim, amanhã vai estar ali também, amanhã. Se eu perder o pôr do sol hoje, eu posso ver amanhã ou no dia seguinte. E a gente fica desanimado e não consegue mais contemplar a beleza da natureza. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu gosto muito de andar de bicicleta, né? O mountain bike aqui, eu gosto de praticar esse esporte. E a nossa região aqui de Jacutinga, né, a região aqui no sul de Minas, eu acho que é uma das mais bonitas que eu já pude presenciar, né? Não consegui viajar em tantos lugares assim, mas eu gosto muito dessa região. E muitas vezes, no caminhos que a gente faz aqui, nas trilhas, né, geralmente são de tirar o fôlego. Tanto por causa do esforço físico que nós fazemos,
quanto por causa das paisagens que nós podemos contemplar aqui na região. E um dos morros que eu mais gosto aqui é o Morro do Cru, que quando a gente vai para sentido Albertina, a gente sobe o morro, aí desce, e a gente consegue ver como se fosse uma cordilheira de montanhas, e eu acho muito bonito. Para mim é uma das regiões mais bonitas daqui da cidade. E quando a gente vai cedinho pedalar, né, andar de bicicleta, eu gosto muito de ver essa paisagem, contemplar essa beleza que Deus criou, que Ele fez neste mundo. Mas eu confesso que se eu estiver andando mais ou menos em 2 meses, se eu passar ali umas 3, 4 vezes, eu já nem ligo mais para a paisagem. Eu só penso em, eu preciso ir rápido para onde que eu quero fazer, chegar no percurso, chegar em casa e descansar e ter a missão cumprida, porque eu consegui melhorar o meu desempenho. Então, Salomão mostra que muitas vezes nós perdemos essa vontade e esse bem-estar de contemplar a beleza da vida. Muitas vezes, por causa dos nossos desejos no coração, nós perdemos a contemplação pela natureza que Deus criou. E eu acredito que vocês também passaram por esse tipo de momento. Muitas vezes, como se torna cotidiano o lugar que nós passamos, nós perdemos a beleza de contemplar. Muitas vezes a gente tem a tão sonhadas férias, né? Mais uma vez, a gente vai para a praia, mas passa 3, 4, 5 dias na praia, que a gente tão sonhava em chegar, a gente já está enjoado, a gente já quer voltar. Ou se você gosta de passar um tempo no sítio, né, na fazenda, você vai para o sítio, vai para a fazenda, 3, 4 dias, você não vê a hora de voltar, porque ali para você já está bem cansativo. E Salomão mostra essa questão, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E no próximo tópico, o desejo humano, no verso 8, Salomão fala assim: tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A ideia que Salomão quis passar aqui é o seguinte: por mais que a gente contemple as coisas, a gente nunca está satisfeito. Eu gosto de falar assim que estamos, principalmente os jovens, os adolescentes, né, sempre estão ansiosos para assistir o último filme que está lançando. Lembro que nos anos anteriores, né, a gente levava os adolescentes para assistir os filmes de super-herói da Marvel, porque eles sempre estavam querendo assistir as novidades para poder entender o próximo filme. Então era aquela empolgação, aquela vontade de ver o filme que estava em cartaz nos cinemas. Não, a gente precisa ver agora, porque se a gente não ver, a gente vai ficar sabendo de spoiler, a gente vai de alguma forma saber antes, e eu não quero saber antes, eu quero ir no cinema, assistir o filme, e em primeira mão poder acompanhar a história daquilo que a gente quer ver. Então tinha os filmes da Marvel, tinha os filmes dos Star Wars, né? Hoje em dia tem a questão do Godzilla versus King Kong, que todo mundo está falando nas redes sociais, que querem ver essa novidade. Mas depois que a gente assiste, a gente até comenta um dia ou outro com os nossos amigos, aí depois passa uma semana e a gente já quer a próxima novidade, né? Qual é o próximo filme, qual é a próxima franquia de filmes que nós vamos ver. Trazendo um outro exemplo para falar essa insatisfação humana, é a questão da viagem também, que a gente sempre tenta planejar uma viagem para ir. Quando a gente chega lá, a gente quer já pensar uma outra viagem que a gente pode programar para próximas férias. Ou então, uma coisa mais simples até, que a gente brinca lá em casa, né? A gente está lá no momento de almoço, pela graça de Deus a gente consegue almoçar em família junto, a gente faz uma oração antes de almoçar, a gente liga a televisão, deixa a televisão passando, e às vezes a gente fica conversando e comentando aquilo que nós estamos vendo, e estamos almoçando lá, eu com os meus pais e o meu irmão, e mais ou menos quando está chegando para o final do almoço, a gente até brinca, o que a gente vai comer de lanche no final da noite, né? Ou a gente até brinca, o que a gente vai fazer de almoço no dia seguinte, né? A gente mal acabou de almoçar, mal acabou de estarmos ali comendo aquela comida e nós já estamos pensando na próxima refeição. E Salomão fala, né?
que nós nunca ficamos satisfeitos. Esta é a realidade humana. Nós nunca ficamos satisfeitos com aquilo que nós temos. No próximo slide, nos versos 9 a 11, ele fala a questão da história. Diz assim, os versos 9 a 11. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão no que fazemos hoje. Tem uma expressão comum aqui no nosso país, né, que fala que brasileiro tem memória curta. E tem um filósofo irlandês que viveu entre 1729 e 1797, chamado Edmund Burke. Ele diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então é isso que Salomão fala, né? O que adianta, né? A gente não conhece a própria história. Geração vem, geração vai. Tudo que a gente está fazendo aqui, muitas vezes as próximas gerações nem vão saber aquilo que nós estamos fazendo. E Salomão deixa bem claro que esse não é um problema do brasileiro que tem memória curta, esse não é um problema de um povo específico que simplesmente não conhece sua história, mas ele fala que toda a humanidade sempre esquece das coisas que aconteceram no passado. Por isso, nós sempre sentimos medo em épocas de crises políticas, de crises econômicas. Ficamos desesperados quando nós ouvimos rumores de guerra lá no Oriente Médio, com os Estados Unidos e com a China. A gente morre de medo desses rumores de possível terceira guerra mundial. E nós não sabemos lidar quando passamos por catástrofes e também por pandemias. Se nós olharmos a história, quantas vezes essas coisas já não aconteceram? Quantas vezes na história humana já não aconteceu crises políticas, crises econômicas, guerras em si, né? E também catástrofes e pandemias que muitas vezes as pessoas precisavam se recolher para não continuar transmitindo o vírus, né? E não continuar prejudicando as pessoas. E por mais que nós já tenhamos passado por tantas coisas ruins, nós nunca aprendemos a lidar com essas situações. Muitas vezes, nessas épocas, nós revelamos o nosso egoísmo e a nossa falta de amor para com o próximo. A gente tenta seguir aquilo que a gente acredita e não se importa com o que o próximo está passando e a gente segue a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acha melhor. Salomão está nos mostrando que debaixo do sol é só isso mesmo. Na perspectiva meramente humana e terrena, não vai passar disso. Vaidade e vaidade. E falta de sentido. Não há nada de novo debaixo do sol. E no final do livro de Salomão, ele chega a uma conclusão sobre a vida. Vamos ler Eclesiastes capítulo 12, verso 1, e depois o verso 13. O livro de Eclesiastes é um livro ótimo sobre sabedoria. Eu aconselho você, na sua casa, depois ler com calma, e ele vai mostrar todas as reflexões que ele teve sobre a vida. Então, por hoje, eu só li esse comecinho, vou ler a conclusão final, para depois nós darmos seguimento à mensagem. Está aí no slide, Eclesiastes 12, 1 diz assim, a conclusão de Salomão: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua mocidade. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer em viver. E no verso 13 ele diz assim, aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Então essa é a conclusão de Salomão. É a vida que nós temos, nós devemos desfrutar da melhor maneira possível, mas nós não podemos esquecer
de Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós temos que temê-lo, nós temos que viver e temer ao Senhor. Mas muitas vezes ele descreve que não existe nada novo debaixo do sol. E de certa forma eu acredito que ele buscava por uma novidade significativa que completaria a sua conclusão e traria o verdadeiro significado da vida. E meus queridos, cerca de 1000 anos depois que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, e nós olhando para a nossa perspectiva hoje, olhando para 2000 anos atrás, a grande novidade caminhou sobre essa terra. A grande novidade viveu debaixo do sol. A grande novidade mostrou o grande amor de Deus. A grande novidade é Jesus, o Cristo. Ele é a grande novidade. Por isso, Jesus é o Verbo que se encarnou. Em João, capítulo 1, versos 1 a 4, diz assim: no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos nós. Jesus é a verdadeira vida. João 14, verso 6, diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Jesus é o alívio que nós precisamos. Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é as boas novas da salvação. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande novidade e o propósito da vida é Jesus. Ele que traz o sentido para as nossas vidas. Debaixo do sol é só isso mesmo: vaidade de vaidade, vapor, correr atrás do vento. Mas para quem conhece a Cristo Jesus, tudo muda. E essa é a ponte essencial que nós precisamos fazer em nossas vidas. Para quem conhece a Cristo, é aprender a viver de forma que Deus quis. Quem conhece a Cristo Jesus e se torna discípulo de Jesus, tem o verdadeiro significado da vida. O Evangelho transforma a vida. E a gente não fica mais fatigado com as coisas. O trabalho começa a ter sentido. Muitas vezes a gente pode até achar que não tem valor aquilo que nós estamos fazendo. Mas com a perspectiva de que ele é feito para Cristo, em nome de Jesus, para a glória dele, nós conseguimos o verdadeiro significado. A gente aguenta melhor as horas difíceis de trabalho, e todos os nossos anseios, nossas frustrações e as dificuldades de relacionamento que nós temos são colocados aos pés da cruz. A gente sempre vai descansar em Cristo Jesus e clamando para que o seu reino venha sem demora. Esse é o verdadeiro significado da vida. Quando nós ouvimos o Evangelho, as nossas vidas são transformadas. As pessoas percebem que nós sabemos o verdadeiro significado da vida. Que não é aqui nesse mundo. Esse mundo é terreno, esse mundo é passageiro. Mas nós vivemos para a honra e glória de Deus. Nós sabemos que nós devemos avançar o Evangelho, avançar a salvação em Cristo Jesus, porque Ele é o verdadeiro sentido para as nossas vidas. O sol se levanta e se põe todos os dias, e essa velha repetição continua aparentemente, mas para quem conhece a palavra de Deus, sabe que não é em vão. Podemos desfrutar das coisas dessa terra, e não como se fosse a vida em si, mas como as dádivas que Deus nos deu. Eclesiastes é um livro maravilhoso para nos trazer à memória e lembrar que a vida, sim, a vida é complicada.
A vida vai ter momentos difíceis. Às vezes a gente não vai saber o porquê que está acontecendo as coisas e essas repetições parecem não ter fim. Mas quando nós olhamos na perspectiva do Evangelho, por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, aí sim nós vamos entender o sentido da vida. E eu gostaria, meus irmãos, de terminar essa mensagem aqui esta noite, falando sobre o testemunho que eu vi do pastor Tiago Mates. Ele é o pastor da igreja Red, lá da igreja de Indaiatuba. Certa vez, quando ele era criança, ele ficava reparando no seu pai. E o pai dele, o pai do pastor Tiago, ele tinha um cargo muito importante numa multinacional, ali da região. E ele olhava para o pai dele assim, eu sei que meu pai tem um cargo importante, ele recebe um bom salário, mas tem alguma coisa estranha. Eu olho para o carro que nós temos, é um carro popular. A gente, em tempos de férias, a gente nunca viaja, a gente sempre fica em casa. Ele começou a ficar incomodado com essa situação. Disse, meu pai trabalha numa multinacional, eu sei que ele é um grande chefe, ele recebe uma boa quantia de dinheiro. Aí quando ele via os funcionários do pai dele, os funcionários do pai dele sempre viajavam para lugares distantes, lugares famosos. Os funcionários do pai dele sempre tinham carros do ano, carros importados. E ele ficou muito incomodado, assim, mas como assim? Como? Eu não entendo, porque meu pai é um chefe de uma grande multinacional, ganha muito dinheiro, mas aqueles que trabalham para ele têm uma vida melhor. E com esse incômodo, ele chegou, criou coragem e foi perguntar assim, pai, explica para mim uma coisa. Eu olho aqui, eu sei que o senhor tem um cargo importante nessa multinacional, eu sei que o senhor ganha muito bem, mas por que muitos dos seus funcionários possuem uma vida melhor que a gente? Para onde está indo todo o dinheiro que o senhor ganha? Aí ele fala que o pai dele chegou, deu um sorriso, assim, filho, que bom que você fez essa pergunta para mim. Vem aqui, eu vou mostrar para você aonde que o nosso dinheiro está indo. Aí ele fala que eles foram num escritório, aí o pai do Tiago, ele pegou uma pasta, aí uma grande pasta e colocou em cima da mesa, e ele falou assim, mas meu pai está colocando todo o dinheiro aí na pasta, mas como assim, né? Eu disse, não filho, olha para essa pasta. Ele pegou a pasta, começou a folhar, um monte de nome. E ele ficou sem entender por algum tempo, né, alguns minutos. Eu disse, mas como assim? Um monte de nome, um monte de família, que mora em lugares diferentes, lugares distantes. Eu disse, pai, eu não estou entendendo, onde que está o dinheiro? Eu disse, filho, todo mês eu contribuo com a igreja que nós frequentamos. Eu dou o dízimo todo mês. E esta lista de nome que você está vendo, são todos os missionários que a nossa família contribui. Todo mês eu ajudo o reino de Deus a avançar onde quer que ele está precisando. Filho, eu sei que muitas vezes você está frustrado. Muitas vezes nós podemos passar por necessidades, mas o reino de Deus precisa continuar avançando. O evangelho precisa alcançar mais pessoas. E o Tiago falou que aquilo foi tão impactante para ele, que ele começou a respeitar ainda mais o seu pai. Ele começou a admirar ainda mais o seu pai, sabendo que ele tinha um motivo para viver. E toda vez que ele via os funcionários com o carrão do ano, e ele olhava para o carro popular que o pai tinha, que muitas vezes estava na mecânica, precisava consertar alguma coisa, ele via e falava assim, está tudo bem. O reino de Deus está avançando. Nós podemos passar por necessidades. Meus queridos, que a nossa vida seja repleta de temor a Deus. Que nós saibamos viver esse ano de 2021. Que o propósito da nossa vida seja o avanço do reino de Deus e a propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, meus queridos, vamos fazer uma oração. Gostaria de pedir para que a equipe de louvor venha aqui na frente. Nós faremos
uma oração. E que Deus possa cada vez mais nos abençoar e nos mostrar que como é bom servir ao nosso Deus, como é bom estar vivendo para o avanço do Evangelho. Curva a sua cabeça e vamos todos juntos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, ó Pai, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, sabemos que muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós não conseguimos, ó Pai, compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ó Deus, mas que o Senhor, ó Pai, cada vez mais coloque, ó Pai, em nosso coração a vontade de servir ao Senhor, ó Pai. Que o Seu Evangelho, ó Pai, possa transformar cada vez mais as nossas vidas. Que este, ó Pai, é o verdadeiro significado que nós estamos aqui. Ó Deus, que o Senhor esteja usando as nossas vidas para que o Seu Evangelho, ó Pai, avance a todas as pessoas que ainda não Te conhecem. Ó Deus, que nós não fiquemos desesperados, ó Pai, pelas ocasiões da vida, ó Pai. Que nós não fiquemos desesperados por aquilo que nós estamos passando. Que nós possamos depositar, ó Pai, as nossas vidas aos Seus pés. E sermos usados pelo Senhor, ó Pai, da maneira que o Senhor quiser. Abençoe as nossas vidas, ó Pai, abençoe a vida de cada um que está presente aqui hoje, ó Deus. Abençoe a vida de cada um que está em sua casa, ó Pai, assistindo a este culto. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, esteja tocando as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É isso que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.